Bem, pessoal, então, bom dia a vocês. Recapitulando aquilo que a gente viu na aula passada, eu queria fazer algumas observações para que a gente pudesse iniciar esta aula de hoje bem mais situado. Bem mais situado em relação ao conteúdo que a gente já viu na aula passada. Então, vamos nos organizar em termos de conteúdo para que a gente possa acompanhar essa aula de hoje. Então, o que é que nós vimos na aula passada? O que foi que a gente aprendeu? O que é que a gente aprendeu? O que é que nós aprendemos? O que é que nós entendemos na aula passada? Né? Então, após nós definirmos, né, todos os processos químicos, após nós criarmos uma definição do que é um processo químico, nós classificamos estes processos, né? E nós apresentamos as equações gerais para um balanço em unidade simples, né? Unidade simples. E nessa sequência que nós seguimos, nessa sequência lógica, nós tentamos aplicar esta equação de balanço de massa para uma unidade simples e um dado componente, né, dentro de uma mistura, por exemplo, e um balanço global. A gente viu que existem restrições que a própria natureza impõe às transformações, quer sejam físicas, quer sejam químicas, que são transformações que acontecem com a matéria e que elas precisam ser levadas em conta em qualquer projeto ou na análise de um processo químico, né? Nós aprendemos com relação à lei da conservação da massa. E aí a gente entendeu, a gente fez lembro que a gente fez um paralelo, um exemplo com relação à usina de açúcar. E a gente fez toda uma classificação de processos industriais, né, antes mesmo de falar do que era, dos conceitos fundamentais, a gente fez uma observação bem ampla do que seriam as classificações gerais de um processo químico industrial, um processo industrial, né? Nós entendemos que o balanço de massa ele acontece dentro de um volume de controle, ou seja, de um volume definido que nos interessa para o estudo ou análise em particular. Esse volume de controle que nós observamos numa unidade simples, nós chamamos de sistema, nós acabamos chamando de sistema, né? A gente falou, né, de uma fronteira que envolve esse sistema, esse volume de controle, né? A gente falou que dentro desse volume de controle a gente tem uma massa e que a gente vai observar a massa dentro desse volume de controle, né? E que a gente pode classificar esses processos de acordo com o procedimento de entrada e de saída de massa, de matéria, que acontece dentro desse volume de controle, com dependência ou não de variáveis de processo relacionadas ao tempo, né? Então a gente viu que, em um primeiro caso, que existem processos que acontecem em batelada. A gente viu que existem processos que acontecem de forma contínua. Existe um intermediário entre esses dois casos, que são os processos semicontínuos, né? E a gente viu que esses processos, né, podem ter suas características básicas, né? A gente pode descrever esses processos por suas características básicas. E, por exemplo, num processo em batelada,
A alimentação ela é introduzida no sistema de uma só vez no início do processo e os produtos são retirados algum tempo depois. Por exemplo, né? Nenhuma massa ela atravessa a fronteira do sistema durante o processo, durante a ocorrência do processo. Ou seja, no intervalo de tempo entre a alimentação e a descarga dos produtos, né, não há alimentação contínua no sistema. Não há alimentação instantânea. Né? Existem processos contínuos que, diferente dos processos em batelada, eles ocorrem com a passagem contínua de matéria, né, que entram e saem do volume de controle enquanto o processo acontece. E aí nós citamos alguns exemplos desses processos, mas, por exemplo, um tanque que está sendo continuamente alimentado e continuamente descarregado. Existem os processos semicontínuos, e nesses processos semicontínuos, a entrada de material, por exemplo, é praticamente instantânea, a ocorrência do processo, ou simplesmente a saída, ela é praticamente instantânea a ocorrência do processo, ao tempo de processo. Na verdade, só acontece alimentação ou descarga. Né? Só acontece um dos dois, entrada por uma das fronteiras do sistema. Ou seja, a passagem contínua de matéria através de apenas uma fronteira, na entrada ou da saída, né, do volume de controle do sistema. Tá? Nós aprendemos outros termos também, por exemplo, como o que é um processo estacionário, né, ou em regime permanente, e o que é um processo em estado não estacionário e em regime transiente. A gente viu que num processo que acontece no estado estacionário ou no regime permanente, como vocês queiram chamar, as principais variáveis do processo, como temperatura, pressões, vazões, né, composições, elas não têm valores alterados com o tempo, ou seja, excetuando as pequenas flutuações que podem acontecer, né? E aí a gente percebe que aquela variável ela está se mantendo contínua e inalterada ao longo do tempo, né, de processo. Diferente dos processos não estacionários ou em regime transiente, ocorrem alterações nos valores das variáveis de processo e isso acontece com o tempo. Né? E nós citamos na aula passada dois exemplos, né, do tanque e o exemplo da temperatura no perfil de temperatura de parede num forno. Né? Então, nós caracterizamos os processos e, após caracterizar esses processos, a gente chegou, né, à exposição de uma metodologia descomplicada, né, foi assim que a gente chamou, e essa metodologia descomplicada representa a nossa metodologia para que nós seguimos para fazer um passo a passo de um balanço de massa. Nesse nosso passo a passo, nós citamos aí 6 etapazinhas básicas que elas devem ser seguidas quando a gente vai fazer um balanço de massa. Então, qual foi a primeira etapa? Desenhar o fluxograma do processo, que é, na verdade, interpretar um problema sob a forma gráfica. Né? E a segunda etapa é entender o sistema e aí rotular esse sistema, né, que a gente já desenhou. Posteriormente, a gente escrever as equações de balanço de massa, entendendo, né, cada variávelzinha que a gente está escrevendo, se ela é conhecida, se ela é desconhecida, o que é que ela representa. Atribuir uma base de cálculos, caso não exista, não seja determinado, a gente tem que atribuir uma base de cálculo. A gente pega
todo esse equacionamento e depois a gente avalia no número de graus de liberdade para saber se esse problema vai ser resolvido mais facilmente, se a gente vai precisar fazer alguma determinação. Se a gente não precisar fazer alguma determinação, pode resolver o problema direto. Caso contrário, a gente vai ter que pular para uma etapa de determinação de alguma das variáveis desconhecidas ou alguma relação né? E aí a gente viu quando o número de graus de liberdade é maior do que zero, quando o grau de liberdade é menor do que zero, quando é igual a zero, a gente viu as condições, né? Então, continuando a nossa todas essas nossas observações sobre balanço de massa, todos esse nosso conteúdo, nós subimos então agora o primeiro degrau de unidade simples e agora nós vamos pular para o segundo degrau, que são as unidades múltiplas. Hoje, na nossa aula, nós vamos entender o que são unidades múltiplas. Só lembrando que nós vamos seguir o mesmo, né, recapitulando, nós já chegamos, dentre os nossos objetivos educacionais, naqueles três domínios que nós queremos, domínios cognitivos que nós queremos aplicar, na verdade, aqueles 3 domínios cognitivos que nós delineamos no começo da nossa aula passada. Nós já sabemos explicar termos, nós já sabemos equacionar um balanço e agora nós já sabemos analisar também um balanço de massa. Isso é muito importante porque agora nós já estamos familiarizados, né, com um conteúdo bem prático para a gente trabalhar dentro dos nossos problemas. Então, nós já atingimos, né, o nosso objetivo educacional com base nos domínios cognitivos que nós havíamos selecionado. Nós já chegamos, né, nos nossos domínios cognitivos que já eram delineados no começo. Bem, entendendo o que são os balanços de um processo contínuo, de um processo embatelado, só para a título de recapitulação, de entendimento do que já foi desenhado na aula passada, só de uma forma geral, um balanço global, partindo de um balanço de massa global, e aí a gente depois vai particularizar isso para cada componente de processo. A gente já fez isso, mas a gente vai fazer isso na aula também de hoje. Nós temos um processo embatelado em que nós não temos nem entrada e nem saída, ou seja, o que entra e o que sai é igual a zero. Portanto, o acúmulo é igual a zero, ou seja, a massa final do processo é igual à massa inicial. E a gente atribuiu, né, o início do processo à alimentação, né, a carga total, e no final do processo a descarga. Então, isso é a forma global de se escrever massa inicial e massa final de um processo em batelada. Num processo contínuo, se a gente fizer um balanço de massa de forma global, a vazão de massa que entra menos a vazão de massa que sai, ou seja, a vazão máxima de entrada e de saída, é igual a um acúmulo, né? Então, a gente tem alimentação e descarga continuamente. Num processo semi-contínuo, a gente tem a saída igual a um acúmulo, ou então a gente tem uma entrada igual a um acúmulo, ou seja, o acúmulo pode ser positivo ou pode ser um acúmulo negativo relacionado aí à descarga do processo, né? Pode ser maior do que zero ou menor do que zero, associado à descarga ou associado à carga do sistema. Então, só para ficar equacionado matematicamente os processos que a gente já aprendeu na prática. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês sobre o estado estacionário. Eu não sei se ficou claro, tão claro assim, mas não custa nada a gente voltar a trabalhar com conceitos, mas nós vamos pegar aqui o exemplo do tanque,
Vamos pegar o tanque, um tanque de mistura, por exemplo, tá? Percebam que você tem uma corrente 1 e uma corrente 2 alimentando o tanque. E a gente tem uma corrente 3, né? O sistema seria o próprio tanque com um volume constante. Tá? Eu estou falando isso baseado em uma das perguntas que eu recebi posterior à aula. E essa pergunta eu falei que iria responder nessa outra aula de forma mais didática, de forma mais prática, né? A respeito do estado estacionário com relação ao número de correntes que podem acontecer num processo. E eu falei que ia exemplificar isso dentro daquilo que a gente já tinha mencionado, e eu usei o exemplo, vou usar o exemplo do tanque de mistura. Então, nós temos aí a corrente 1 e a corrente 2, cada um com alimentação F1 e F2, né, respectivamente, e as vazões volumétricas V1 e V2, pontinho lá em cima, a gente já viu que o V pontinho significa vazão volumétrica. O volume do tanque ela é constante e a gente tem apenas uma descarga, ou seja, duas correntes de alimentação e uma corrente de descarga. Esse processo pode acontecer em estado estacionário quando? Quando que isso acontece? Quando que esse processo, quando que esse sistema ele está em um estado estacionário? Se a gente considerar esse estado estacionário, significa que o acúmulo é igual a zero. E o que é o acúmulo igual a zero? É que tudo que entra vai ser igual a tudo que sai. Ou seja, se eu somar a massa por unidade de tempo que está em F1 e a massa por unidade de tempo que caracteriza F2, isso deve ser igual a F3. Se eu fizer isso em termos de variável volume, para falar que o volume é constante, eu posso dizer que a vazão volumétrica V1 mais a vazão volumétrica V2 é igual a uma vazão volumétrica V3. Então, eu posso escrever isso aí em termos volumétricos, dizendo que o acúmulo é constante, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ou seja, não há alteração de volume, é isso que eu estou dizendo, o volume ele é constante ao longo do processo, e também não há alteração de massa, né? Então, a gente está considerando o estado estacionário, ou seja, o acúmulo igual a zero. Então, eu tenho duas correntes de alimentação, uma corrente de saída, e assim, caracterizando o processo no estado estacionário. Então, nós já chegamos a essa observação, e aí a gente falou na aula passada, nós vamos falar de cálculos básicos de unidades simples, que nós não havíamos falado tão claramente, a gente apenas fez a análise, que era o nosso objetivo, dentro dos nossos objetivos educacionais. Mas aí tinha ficado de sobra que a gente falasse dos cálculos básicos de uma unidade simples. E nessa aula de hoje, cabe a gente começar, antes de falar de unidades múltiplas, cabe a gente trabalhar um pouco desses cálculos que ficaram pendentes da aula passada. Na verdade, o objetivo era que ficasse pendente mesmo, para a gente poder trabalhar hoje, tá? Vamos seguir, nós fizemos dois exemplos anteriores, nós vamos seguir um exemplo 3. Por que eu estou usando esse exemplo 3? A gente fez o exemplo 1 de balanço de massa para entender análise de graus de liberdade, e a gente fez um exemplo 1 e um exemplo 2. Hoje, nós vamos falar de um exemplo 3, que é um exemplo de cálculo, utilizando um tanque de mistura. Como eu falei para vocês na aula passada, é importante que a gente use aqueles dois modelos, né, porque facilita o entendimento de vocês, né, para facilitar o entendimento de vocês, aqueles dois modelos. Nós usamos o tanque de mistura e a coluna de destilação. Então, nós vamos pegar o exemplo do tanque de mistura. Então, imagine que nós temos duas correntes, né, contendo mistura de metanol, água, né,
e elas são alimentadas a um tanque, é um tanque de mistura. Uma destas correntes contém 40% em massa de metanol. E a outra contém 70% em massa de metanol. Essa base é mássica. Se 200 kg por hora da primeira mistura são combinados com 150 kg da segunda, qual será a massa e a composição do produto? Perceba que nós temos duas correntes com misturas de metanol e água, em vazões diferentes, né, alimentando um tanque de mistura e saindo apenas uma corrente de produto. É o exemplo que nós demos anteriormente, aquele tanque de mistura. Então a gente pode pensar naquele tanque de mistura que nós falamos anteriormente. Então, primeira coisa, vamos esquematizar o problema. Então, o tanque de mistura, a corrente de alimentação contendo 200 kg por hora, nós vamos chamar de corrente 1, e a corrente 2, nós vamos dizer que é a corrente que está sendo alimentada a 150 kg por hora. Corrente 1 e corrente 2 alimentando o sistema, e uma terceira corrente de saída que nós não sabemos a composição, e na verdade esse é o nosso objetivo, saber qual que é a composição da corrente 3. Obviamente que se nós conhecemos as composições da corrente 1 e da corrente 2, nós podemos aplicar essas composições aí e achar, né, e resolver o problema. Perceba que se a gente tem a composição em metanol na corrente 1, a gente tem a composição em água também, porque 1 menos a composição de metanol na corrente 1 deverá ser igual à composição em água na corrente 1. Né? Ou seja, o somatório dos dois componentes, das duas composições, deverá dar 100%. E aí, considerando isso, nós podemos achar as composições de água, tanto na corrente 1 quanto na corrente 2, e reduzir uma variável desconhecida dentro do nosso esquema de trabalho. Ou seja, a composição de água na corrente 3 poderá ser descrita como sendo uma função da corrente, da composição nesta mesma corrente, mas de metanol. Ou seja, escrevemos todos em função da corrente, da composição dentro dessa corrente de metanol. Então, uma vez que nós escrevemos esses balanços, estas composições, que escrevemos todas as variáveis, rotulamos o processo, agora nós vamos passar para um passo seguinte. Eu poderia fazer uma avaliação do número de graus de liberdade, mas se vocês perceberem, vamos fazer uma avaliação mental do número de graus de liberdade, já que o problema é bem simples. Nós temos o sistema, que é o tanque, tá? Considerando o sistema sendo o tanque do processo, se a gente considerar isso, nós vamos perceber o seguinte: número de variáveis desconhecidas, 2 variáveis desconhecidas. Número de equações que eu tenho no sistema, descritos para o sistema. O número de equações, 2, porque eu tenho 2 componentes, água e metanol. Então, 2 menos 2, número de grau de liberdade igual a 0, portanto, eu posso resolver este problema de forma simples, sem precisar fazer determinação nenhuma. Então, de forma mental, eu já fiz a avaliação aqui do número de grau de liberdade, e aí eu já posso, considerando essa avaliação do número de grau de liberdade, já posso passar para a solução do meu problema, para resolver o meu problema. Isolei o meu sistema, e isolando o meu sistema, eu vou fazer um balanço global. O que é o balanço global? No balanço global, eu tenho a vazão mássica M1 e eu tenho a vazão mássica M2. Então, se eu somar M1 com M2, eu vou ter M3. Considerando o estado estacionário, só
só que eu estou supondo aí que eu estou considerando o estado estacionário, né? Então, eu estou fazendo uma avaliação global para um sistema em estado estacionário, ou seja, a vazão mássica M1 mais a vazão mássica M2 é igual a uma vazão mássica terceira de saída, que é a vazão M3. Ou seja, 200 mais 150 é igual a 350 kg por hora, e esse daí é o M3. Considerando isso, eu posso fazer os balanços de massas individuais para metanol e para água. Considerando isso, nós teremos, né, já considerando todo esse, considerando inclusive que eu já achei a informação quem quer M3, então basta uma dessas duas equações aí, ou para o metanol ou para a água, né, basta uma dessas equações para eu resolver quem que é a composição, né, de metanol ou de água, né, dentro da corrente 3. E aí eu acho, né, a composição, essa composição de X, né, a composição X em metanol em 3, ou o X da água em 3. Ok, pessoal? De forma bem simples, esse é um balanço da maneira mais simplificada possível, mais simples possível, que nós temos para resolver, né, um problema já de forma global. Partindo para um segundo exemplo, hoje, né, para um exemplo 4. Professor, você pode voltar rapidinho, só para copiar a resolução, só para eu tirar um print? Aí se eu vou para aí. Ok, posso. Posso. Foi, obrigada. Ok? Sim. Então eu vou reiniciar aqui, então, o problema 4, exemplo 4. Bem, só para constar um quarto exemplo, a gente vai trabalhar agora com a produção de geleia, por exemplo. O que é uma produção de geleia? Vamos imaginar que a gente tem uma produção de geleia de morango, né? Vamos criar esse modelo. Então, para produzir geleia, morangos contendo 15% em massa de sólidos e 85% de água, ou seja, eu estou considerando aí água e sólidos totais como sendo os meus componentes básicos, né? Eles são esmagados, né? E são esmagados, né? Sólidos e água são esmagados, e os morangos triturados, e aos morangos triturados é adicionado uma quantidade de açúcar que dentro da razão 4, né? Uma razão mássica 4:5. Então, essa mistura, ela posteriormente ela é aquecida, e a finalidade desse aquecimento é remover um pouco mais da água que tem ali naquela mistura. O resíduo, ele contém 1/3 da água em termos mássicos, e ele pede para você calcular, né, a quantidade de morangos necessária para produzir 100 kg de geleia, ou seja, a minha base de cálculo é 100 kg não na alimentação, mas é 100 kg de geleia já produzida. Então vamos lá. Então, para produzir geleia, nós vamos ter aí esse tanque aí, que é um tanque já com aquecimento, já com sistema de evaporação, e a gente tem duas correntes, ou seja, açúcar, que a gente alimenta o sistema com açúcar, e a gente tem morango. A gente tem uma informação básica, a relação morango por açúcar, ou seja, massa de morango por massa de açúcar, ela é 4/5. Essa informação ela já está escrita. A gente tem a base de cálculo, que a base de cálculo nada mais é do que 100 kg de geleia produzidas ao final do processo. A gente tem M1 na alimentação, com as suas composições de sólidos e de água. E aí a gente tem o açúcar sendo adicionado como outro componente. Lógico que a gente também tem açúcar no próprio morango. A gente tem açúcar que está contabilizado naquela massa de sólido ali, total do sistema. Então a gente também tem açúcar no próprio morango.
A gente vai fazer uma simplificação para poder entender isso aí, porque é lógico, a gente não está considerando a parcela de açúcar que já existe no próprio morango. É como se a gente tivesse todo o açúcar estivesse sendo adicionado pela corrente 2, né? É lógico que o próprio morango tem açúcar. Então, pessoal, nesse exemplo, quando a gente vai rotular, a gente coloca as composições e vamos fazer uma pequena avaliação da análise do número de graus de liberdade. Quais são o número de variáveis desconhecidas? O número de variáveis desconhecidas é igual a 4. Por que é igual a 4? O que eu conheço? Eu conheço M3, mas eu não conheço M2 nem M1, ou seja, eu não conheço a vazão ou a massa de alimentação de açúcar, nem sei a quantidade de morango necessária, que é o problema, é o que ele pede para que eu resolva. Quanto que eu devo alimentar de morango para produzir 100 kg de geleia? Então, eu não tenho nem M1, nem tenho M2. Bom, logicamente que eu não tenho M4, né? Se eu não tenho M4, porque eu não sei quanto de água vai ser evaporado. Ele não fala a quantidade que vai ser evaporada de água, de líquido. Fazendo uma pequena análise dos graus de liberdade, a gente percebe que a gente tem as composições conhecidas, tanto de açúcar quanto dentro do vapor de água, a gente só sabe que só tem água, e no açúcar a gente supõe que é um açúcar seco, não é úmido, então a gente está considerando que ele não tem umidade, não tem água, e se tem essa água insignificante, então a gente sabe as composições. Então a gente só não conhece a composição, né? A gente pode escrever a composição em função das informações que a gente tem, e ele fala o seguinte, a gente tem uma informação que é muito, muito importante para a gente ter o número de graus de liberdade já resolvido. Ele diz aqui que o resíduo, ou seja, que o produto final contém 1/3 de água e massa, ou seja, a saída da geleia contém 1/3 de água. Então, a gente pode colocar aí essa informação. Sabendo disso, a gente tem 4 variáveis desconhecidas, 3 equações independentes, ou seja, um para açúcar, um para água e um para sólidos. E a gente tem uma relação auxiliar, que é a relação entre a massa de morangos sobre a massa de açúcar. Portanto, esse sistema pode ser resolvido de forma simples. Não há problema para resolver esse sistema, eu posso resolvê-lo de forma analítica bem simples. Não preciso determinar nenhuma outra informação, e a nossa base de cálculo é o M3 com 100 kg de geleia. Se eu fizer isso, aí eu faço, se eu utilizar um balanço global, eu posso, utilizando esse balanço global e os balanços individuais, fazer, né, uma conta, um cálculo bem simples, né? Como eu disse, nós temos aí as informações necessárias, a gente pode escrever M1 em função de M2, e aí achar todas as informações que nós precisamos, que nós devemos encontrar, né? Então, considerando que a gente pode escrever M1 em função de M2, considerando que a gente, dentro dos balanços, a gente tem as informações básicas, a gente consegue resolver o problema simples. Eu tenho as equações e as relações, então eu consigo resolver o meu sistema. Enfim, nós... Professor, só uma dúvida. Essas resoluções são só para batelada ou para contínua também? Esse caso... Uma pergunta bem interessante, Vladimir. Para a gente diferenciar uma batelada de um sistema contínuo, perceba que a informação que foi dada para você aí no problema, então, vamos ler novamente o problema. Ele fala que para produzir uma quantidade de geleia, que essa quantidade de geleia seria 100 kg de geleia. Concorda comigo? Né? São 100 kg de geleia. São 100 kg de geleia que vai ser produzido. Não é mais nem menos.
é uma massa X. Então, o que é que eu estou supondo? Eu estou supondo que este processo, que para produzir 100 kg de geleia, eu vou adicionar o açúcar. Imagina como a gente faz geleia em casa. Eu tenho uma panela no fogo, né? Eu tenho aquela panela ali no fogo. Eu adiciono os morangos macerados, que é como se fosse um suco de morango, né? Uma polpa de morango batida, né? Eu adiciono aquele morango batido, esmagado, triturado, e aí vou adicionar o açúcar. Não é? À medida em que a água vai evaporando, a consistência da geleia ela vai aumentando, a consistência daquela massa vai aumentando. A água vai evaporando, ou seja, a corrente de vapor é a corrente 4 aí, ó. Então, a água vai saindo, é uma corrente de saída, e aí a gente tem o final do processo, essa corrente aí de alimentação, de descarga, que é os 100 kg. Perceba que o processo na panela não é um processo descontínuo. Você percebeu isso? Não, isso que eu não estou entendendo, que tipo, não estou sabendo identificar se é a questão de ser embatelado ou contínuo. Você conseguiu perceber o exemplo da panela? Não, da panela eu entendi, mas esse daí. Então, exatamente o que estava acontecendo na panela está acontecendo nesse processo. Só que agora eu estou carregando 100 kg num tanque e depois eu estou carregando uma quantidade de morango no tanque e uma quantidade de açúcar e depois eu estou descarregando. Ah, professor, mas que indício o senhor tem de que esse é um processo embatelado? De onde foi que o senhor tirou essa informação? Que eu acho que essa é a sua pergunta. Essa é a sua pergunta? Sim, era essa, e saber se esse tipo de resolução que o senhor está fazendo é só para embatelada ou se ele também se aplica para o contínuo. Veja, eu resolvi um problema anterior que é um problema contínuo também, que é um problema contínuo. A resolução é a mesma. A forma de escrever a equação é a mesma. Por que eu descobri, primeira resposta da pergunta, por que eu sei que é um processo embatelado e não um processo contínuo? Por que eu estou supondo isso aí? Veja que no problema anterior eu dei uma vazão mássica. Massa por unidade de tempo. Lembra quando a gente caracterizou as variáveis de processo? A gente caracterizou as variáveis de processo lá no passado com um exemplo que eu falei para vocês de um processo contínuo, um processo de batelada, quando a gente tinha a caracterização da vazão mássica ou da massa alimentada e descarregada. Veja aqui, se eu quiser caracterizar um processo contínuo, eu tenho que caracterizar quanto de massa entra por unidade de tempo, não é? Se eu quiser caracterizar um processo descontínuo, basta que eu caracterize a massa. Olha, eu estou colocando 100 kg de morango. Ou estou retirando 100 kg de morango. Agora, se eu quisesse caracterizar esse processo como um processo contínuo, e eu resolveria da mesma maneira, só que as unidades aí de forma diferente, o que é que eu diria? Diria o seguinte, eu estou produzindo 100 kg por hora de geleia. Ah, entendi. Entendi. Obrigado, professor. Então, eu estou caracterizando a massa por unidade de tempo no processo. Ou estou caracterizando apenas a massa. Ah, professor, qual que é a diferença de um processo embatelado na resolução para um processo contínuo? No processo contínuo, eu preciso supor ou não o estado estacionário. Eu preciso saber se o processo está ou não no estado estacionário. Ah, e se o processo for semi-contínuo, como é que eu entendo o processo semi-contínuo? Eu vou ter só uma alimentação ou só a descarga ao longo do tempo? Eu vou ter só, né, alimentação pela fronteira do sistema ou só a descarga pela fronteira do sistema? Aos poucos, vocês, intuitivamente, vocês vão atingindo, de forma intuitiva mesmo, de forma natural, vocês já vão fazendo essas identificações sem muito esforço, tá? Isso já vai ficando natural, ao longo do tempo é natural, Vladimir, que vocês
vocês ainda têm essa dificuldade, que é o começo. Mas aos poucos vocês vão construindo, né? Vocês vão construindo as informações mais sólidas, tá? É natural que isso aconteça, mas aos poucos vocês vão naturalmente, né, chegando a um nível de que você já tem na cabeça as respostas para essas duas perguntas aí: quando resolver processo batelado, quando é contínuo, se está em estado estacionário, quando supor isso, quando não, né? Enfim, nós falamos na aula passada que existe uma diferença entre unidade múltipla e unidade simples. E o foco da nossa aula passada foi unidade simples. Nós resolvemos aí um balanço para unidade simples para ver a solução. Bom, pessoal, é uma diferença que nós falamos. O que é a unidade, por exemplo? E aí nós vamos começar com unidades sequenciais. Depois a gente vai ver outras entidades importantes dentro dessas unidades múltiplas. Por que a gente caracterizou a unidade simples? Porque a unidade simples é a base de qualquer resolução de uma unidade múltipla. O objetivo de hoje é a gente não só fixar mais o conceito da diferença das unidades, mas também cada vez mais aumentando a complexidade da resolução dos problemas. E com isso a gente poder ter maior liberdade de resolução para os problemas que futuramente possam aparecer. No capítulo anterior, ou seja, na aula anterior, nós nos referimos, né, de maneira um tanto bem displicente quando a gente fala do sistema, embora eu tenha caracterizado ele, a gente fala assim: um sistema como um enunciado que está no estado estacionário, no regime transiente, enfim. A gente não falou muita coisa, a gente falou do que entra, do que sai, da igualdade entre o que entra e o que sai, e eu não falei nada, não disse nada, nem falamos nada acerca desse sistema. Bom, a gente não precisa, nem precisava dizer, né, muita coisa a respeito do sistema, porque, por natureza, a nossa unidade já era o nosso sistema. A gente não fazia muita diferença das fronteiras do nosso sistema, porque a própria unidade era simples, era o nosso sistema. Então, era a coluna de destilação, era o tanque de mistura, aquele evaporador para preparar a geleia de morango. Então, é a unidade a própria unidade básica consistia do sistema. O sistema consistia dessa unidade. E aí não havia necessidade de eu ficar falando, a unidade é o tanque de destilação, ou tanque de mistura, é a coluna de destilação. Não havia necessidade de eu fazer essas observações, porque já estava intuitivamente claro, já estava apresentado dessa maneira. Acontece que um processo químico industrial e um processo industrial raramente, né, se envolve apenas uma única unidade, né? Com muita frequência, e essa aí é uma frequência muito grande, né? Aparecem um ou mais tanques de mistura ou reatores químicos, aparecem mais unidades para mistura de reagentes, aquecimento, resfriamento de correntes, separação de produtos, enfim. Então, potencialmente, a gente não tem uma unidade única num sistema, né, industrial real. Então, a gente, em termos gerais, a gente precisa agora saber do sistema que nós vamos tratar. Ou dos sistemas que nós vamos tratar. E aí faz toda a diferença a gente falar que, em termos gerais, um sistema pode ser qualquer parte do processo que pode ser incluído dentro de uma caixinha hipotética que nós vamos chamar de fronteiras e limites para esse sistema. E eles podem ser um processo completo ou uma combinação, ou simplesmente uma única unidade que pertence a esse processo. E aí você, dentro dessa caixinha, elas entram correntes, passam correntes, né,
permeiam correntes de alimentação e de descarga. Existem correntes dentro dessas unidades que são divididas, e existem correntes que se unem dentro de uma mistura, né, se unem por uma mistura, e aí a gente tem duas entidades importantes a diferenciar, que são pontos de separação e pontos de mistura. Então, nós vamos entender, a partir de agora, o nosso objetivo dentro dos domínios cognitivos que nós estamos selecionando previamente para nossas aulas. Nós queremos os mesmos 3 domínios cognitivos: equacionar, analisar e resolver problemas associados a balanço de massa em unidades, não mais unidades simples, mas em unidades múltiplas. A gente já falou das unidades simples e agora nosso objetivo é trabalhar com unidades múltiplas. Então, dentro de um processo industrial na vida real, pensando na vida real, a gente tem várias unidades. E aí nos cabe agora trabalhar com os sistemas, dividindo esses processos, dividindo os sistemas e os subsistemas. Então vamos imaginar uma unidade hipotética, um balanço de massa qualquer, uma unidade hipotética, uma unidade múltipla, e essa unidade múltipla nada mais é do que... Vamos trabalhar com 2 unidades. Não vamos trabalhar com mais do que 2, para inicialmente facilitar, e depois a gente vai acrescentando. E nós vamos supor inicialmente que essas unidades elas são sequenciais. Então vamos falar um pouco dessas 2 unidadezinhas aí. A unidade 1, a unidade 2, nós temos 2 pontos, o ponto M e o ponto S. Nós temos 3 saídas de produto 1, 2 e 3 são as correntes, e nós temos 3 correntes de alimentação 1, 2 e 3. Então, falando daquele conceito de sistema, que pode ser qualquer caixinha, né? Como eu falei, qualquer parte, né? Pode ser, em termos gerais, pode ser incluído, né? Qualquer parte pode ser incluída dentro de uma caixinha. Vamos fazer uma caixinha, né? Para isso aí. Esse ponto M é M porque eu chamei de ponto de mistura. O ponto S é um ponto S de antemão porque é um ponto de separação. E o que é um ponto de mistura e separação nós vamos ver adiante. Mas vamos fazer as nossas caixinhas. Vamos delimitar as nossas caixinhas. Primeiro, vamos fazer uma caixinha geral, que é a caixinha do sistema. Como eu falei, pode ser parte ou todo. Então vamos fazer a primeira caixinha como sendo o sistema A, que é o sistema global. O sistema da caixinha global. Ótimo. Fazendo uma caixinha para o sistema global, vamos agora fazer uma nova caixinha que vai englobar o sistema 1 e uma outra caixinha que vai englobar a unidade 2. Então, vou chamar de sistema B a unidade 1 e sistema C a unidade 2. É lógico que eu vou ter mais 2 sistemas que vão representar o ponto de mistura e o ponto de separação. Nós vamos dizer que o ponto de mistura é o sistema D e o ponto de separação é o sistema E. Esses 2 sisteminhas, eles são caracterizados por um ponto aí. Esse pontozinho, eu estou colocando um ponto, né? Mas a gente pode representar de diversas formas. Vamos colocar esse pontinho como sendo o ponto de mistura. Veja que nós temos aí 2 correntezinhas, que eu coloquei aí, 2 correntes pretas, e nós temos uma corrente vermelha. Essas 2 correntes pretas representam a alimentação, e no ponto de mistura, e a corrente vermelha representa uma corrente de saída. E do mesmo jeito para o ponto de separação, a corrente preta de alimentação e as 2 correntes vermelhas de saída. Qual que é a diferença entre o ponto de separação e o ponto de mistura? Ponto de separação e o ponto de mistura, na verdade, o que são esses pontos? O que são essas entidades que nós vamos caracterizar mais adiante com mais... Sempre que a gente for trabalhando com esses pontos, intuitivamente eles vão aparecendo na cabeça de vocês de forma clara. Vamos falar de um de outro, conceituar, antes de fazer qualquer exemplo, de fazer qualquer consideração.
Um ponto de separação é um ponto em que uma corrente ela é dividida em duas ou mais correntes. Na verdade, essa corrente azulzinha está sendo dividida em duas correntes. Olha aqui, ó. Vou ampliar para facilitar. Esse é o ponto de separação. Uma corrente sendo dividida em duas. Aí está sendo dividida em duas, mas poderia ser dividida em três, pode ser dividida em N correntes. Então, diferente de um ponto de mistura. O que é um ponto de mistura? O ponto de mistura, que é igual ao sistema D lá, num ponto de mistura eu tenho duas alimentações se mesclando, se misturando e formando uma corrente única, que é essa vermelha aí. Então, de forma intuitiva, ponto de mistura é um ponto em que eu tenho união de correntes. Ponto de separação, eu tenho divisão de corrente. Existe alguma peculiaridade, professor? Existe alguma peculiaridade entre essas dois tipos de corrente? Existe. Existem algumas peculiaridades que elas devem ser na cabeça de vocês, devem ser assentadas na cabeça de vocês, porque elas serão cobradas de vocês todas as vezes que vocês forem resolver um problema. Isso tem que ficar claro. Então vamos supor aí composições, vamos rotular 3 correntes e vamos supor as composições e as suas vazões. Qual que é a diferença em termos de peculiaridade entre essas correntes, entre o ponto de separação e o ponto de mistura? Vamos fazer um balanço global para primeiro entender a diferença? Olha o balanço global. No balanço global eu tenho as duas correntes, F1 e F2, se somando para dar um F3. Perceba que no balanço global, para o S, para o ponto de separação, eu teria F1 se dividindo em F2 e F3. Primeira diferença entre esses dois sistemas, entre esses dois pontos. Partindo para uma segunda diferença, vamos fazer os balanços globais. Desculpa, os balanços individuais. Partindo dos balanços globais, vamos fazer os balanços individuais. Bom, esses balanços individuais vocês já estão familiarizados, porque na aula passada nós já explicamos isso. Vamos partir desses balanços agora para as particularizações. Tá? O que é que eu fiz? Eu multipliquei cada uma das correntes pela sua composição. E aí eu fiz composição em relação a A e composição em relação a B. E aí eu obtive os dois balanços individuais. Bem, partindo para as peculiaridades desses dois sistemas. Veja aqui, perceba que normalmente, quando eu digo normalmente, é a mesma coisa que estar dizendo que é comum que aconteça. Não estou dizendo que é sempre que acontece, mas eu estou dizendo que é comum acontecer. O seguinte fato: pode acontecer coisa diferente, coisa diversa disso aí? Pode. Mas eu estou falando, por exemplo, num ponto de mistura. E aí nós vamos considerar o ponto de mistura que nós descrevemos aí. Duas correntes se juntando para dar como resultado uma corrente 3. Considerando isso, pessoal, considerando essa informação, é importante que a gente diga que nessa circunstância, normalmente, ou seja, é comum, que a composição de A na corrente 1 seja diferente da composição de A na corrente 2, que seja diferente da composição de A na corrente 3. Isso vale dizer para B também. O que eu estou falando? Eu estou falando que as composições podem não ser iguais. É muito comum que isso aconteça. Afinal de contas, eu estou misturando duas correntes de composições diferentes para dar uma nova composição. Professor, me dá um exemplo prático.
Vocês lembram daquele tanque de mistura que eu falei agora há pouco, que nós exemplificamos das duas correntes de composições diferentes em metanol, se juntando para dar uma terceira? Bom, imagine que ao invés do tanque eu tenho um ponto de mistura, eu tenho um misturador em linha, podia não ser um tanque. Isso seria um ponto de mistura. Bem, vamos lá. E no ponto de separação? No ponto de separação, veja a diferença. E aí, perceba que nesse caso eu não falei que é normalmente ou que é comum. Isso é o fato. É o fato em si. No ponto de separação, o ponto de separação. O que é que acontece? Imagine que eu tenho esse ponto S e eu tenho a corrente F1 se separando em duas correntes, que é o F2 e o F3. Com relação ao componente A, o que é que há de se esperar em relação à composição de A em cada uma dessas correntes? Elas deverão ser iguais à da corrente que as originou. O que é que eu fiz? Eu dividi em duas correntes de mesma composição. Professor, não entendi. Não entendi mesmo por que elas se dividem em duas correntes, porque essa é uma condição que está sempre observada nos pontos de separação. Por uma questão simples. Vamos simplificar isso ao máximo e vamos descomplicar essa informação fazendo um paralelo com um balde cheio de água misturada com açúcar, por exemplo. Água e açúcar. Uma mistura de água e açúcar. Vamos imaginar que eu faço um furo nesse balde de água. 2 furos, aliás. Vamos fazer 2 furos. 2 furos no balde de água com açúcar. Qual será a composição de açúcar em cada uma das correntes de saída, que são os furos? Será a mesma corrente que está dentro do balde. Será a mesma composição da água que está no balde e que contém uma composição de açúcar interna ali. Então, no ponto de separação, eu divido as correntes, mas eu mantenho a composição. Isso é uma coisa que acontece num ponto de separação. Perceba, eu falei de ponto de separação e não separador. Um ponto de separação, ele simplesmente separa a corrente. Quando eu falo do equipamento que serve para separar, uma operação de separação, eu estou enriquecendo. Eu estou dizendo isso porque, anteriormente, de propósito, eu usei com vocês o exemplo de um separador, que é a torre de destilação. Então, perceba que o ponto de separação é um ponto dentro da unidade de processo em que eu dividi as duas correntes. Um separador, ele, na verdade, separa em correntes com composições diferentes, porque o objetivo dele é separar componentes. É importante a gente dizer ponto de separação e ponto de mistura para evitar que a gente confunda ponto de separação, por exemplo, com separador. O equipamento separador, o objetivo dele é enriquecer em um componente uma corrente de saída. O destilador, por exemplo, a coluna de destilação enriquecia de um componente XYZ, seja lá qual for, A, B, C. Lá no topo, eu tinha um componente enriquecido, que era o destilado. Né? Então, eu, utilizando as propriedades de transferência de massa entre fases, líquida e fase vapor, eu conseguia enriquecer. Aí não está acontecendo isso. Aí eu estou simplesmente, como eu falei, o exemplo do balde, eu criei 2 furos no balde para separar uma corrente fisicamente, sem fazer, né, um enriquecimento
de um componente em cada uma das correntes. É importante vocês terem isso na cabeça, com o tempo vocês vão percebendo essas nuances, né? Isso tudo tem a ver com os termos, com o linguajar que a gente utiliza, com os termos, né? O nosso glossário de termos, os nossos verbetes de termos que são tão comuns para a engenharia química. Bom, pessoal, para fixar, vamos fazer uma análise, já que a gente parou na aula passada na análise, vamos parar nessa aula também na análise, para depois a gente especificar a resolução e mais adiante eu vou escrever para vocês, a gente vai descrever e vai trabalhar com a resolução. Mas vamos trabalhar com os graus de liberdade, já que a gente quer fazer os nossos princípios cognitivos, a nossa decisão de metas de domínios cognitivos parte pela análise. Análise é nada menos que observar o número de graus de liberdade. Então vamos pegar um exemplo sequencial. Vamos pegar um exemplo sequencial para fazer análise dos graus de liberdade. Então, esse exemplo sequencial será para análise de grau de liberdade de unidade múltipla. Por que eu digo sequencial? Porque nas próximas aulas nós vamos ver três entidades interessantes que levam a unidade a ser sequencial, mas que um passo pode ser repetido, que são as correntes de reciclo, as correntes de purga e as correntes de bypass ou de desvio. Então, nós ainda não consideramos isso daí. Então, vamos pegar a análise desses graus de liberdade para essas unidades múltiplas. E aí a gente vai ver como resolver, porque como resolver a gente já vai atingir nossa meta quando a gente descrever, tá? E vocês vão entender por que a análise dos graus de liberdade aqui é tão importante. Não se começa a resolver um problema do zero, e a gente tem que saber por onde começar, porque quando vocês observarem um problema como esse, o que é que eu tenho? Tenho duas unidades, no meio dessas duas unidades um ponto de mistura. E aí, por onde começar a resolução do meu problema? Não sei. Professor, não sei por onde começar a resolução deste problema. Claro que não sabe, porque a gente ainda não fez a descrição. Então vamos imaginar que a gente já escreveu, já rotulou, e o problema está escrito e rotulado dessa forma. Perceba que antes eu perdia um tempo maior em descrever, em rotular, agora a gente já está passando naturalmente por essa etapa. E aos poucos nós vamos fazer isso com tudo, até que se torne tudo natural para vocês, vocês consigam perceber de forma mais natural possível como rotular, como escrever. Então vamos lá, partimos desse problema já escrito, já rotulado, do jeito que está aí. Vou fazer a análise dos graus de liberdade. Então vamos delimitar os nossos sistemas. Eu tenho um sistema 1, eu tenho um sistema 2, que é a unidade 1, eu tenho o sistema 2, que é a unidade 2, descrita aí um em verde e outro em laranja, e eu tenho um ponto de mistura que está descrito em azul, que é um sistema 3, por exemplo. Além desses dois sistemas, eu tenho um sistema global. Esse sistema global envolve as entradas e as saídas globais do sistema. Então vamos fazer uma análise dos graus de liberdade e ver o que essa análise de grau de liberdade nos oferece de informação. Vamos começar pelo princípio, fazendo a análise dos graus de liberdade para a unidade 1 e sequencialmente fazer para o sistema 3, que é o ponto de mistura que está entre a unidade 1 e 2, e fazer para a unidade 2 e depois o global. Vamos adotar essa sequência. Então, fazendo uma análise do grau de liberdade, quais são as variáveis desconhecidas no sistema 1?
As variáveis desconhecidas no sistema 1 são nada mais, nada menos do que M4 e uma das composições de saída da corrente 4, ou seja, da corrente 4. Ah, professor, mas tem um M3 que eu não conheço. Perceba que se eu conhecer o M4, eu conhecerei o M3? Olha o balanço aí, ó. Olha na cabeça de vocês. Se eu conhecer o M4, eu não conheço o M3, e vice-versa. Se eu conhecer o M3, eu conhecerei o M4. Portanto, o M3 pode ser escrito em função do M4. Ou seja, M3 e M4 são apenas uma variável. É só observar com cuidado. Se eu fizer um balanço global para a unidade 1, M3 pode ser escrito em função do M4. Então, na minha análise de grau de liberdade, eu tenho duas variáveis desconhecidas, eu tenho duas equações. Por que eu tenho duas equações? De onde aparecem essas duas equações? Eu tenho dois componentes, pessoal. Que componentes são esses? Que componentes são esses? São o E e o W. Então, são os dois componentes, eu tenho duas equações independentes, individualmente descritas para o E e para o W. Ah, tudo bem. Tenho duas equações. Quantas relações auxiliares eu tenho? Nenhuma foi informada. E não haveria necessidade, porque o número de grau de liberdade é igual a zero. Se eu diminuir 2 de 2, isso aí vai dar zero. Então, esse sistema pode ser resolvido sem o menor problema. Ou seja, se eu descrever todos os balanços de massa para a unidade 1, está resolvido o meu problema. Bom, ok. Vamos passar agora para o ponto de mistura. No ponto de mistura, eu tenho 4 variáveis desconhecidas. Que variáveis desconhecidas são essas? O ponto de mistura, eu tenho de variáveis desconhecidas uma composição e uma vazão. Eu tenho na entrada aí a composição e a vazão M4, uma composição e a vazão M6. E eu tenho aí mais alguma variável desconhecida. Eu tenho 2 e 2. Não tenho. Então eu tenho 4 variáveis desconhecidas. É isso? É isso. 4 variáveis desconhecidas. Professor, 4 variáveis desconhecidas, 2 equações independentes. O que é que isso significa? Que o número de grau de liberdade é 2. Se eu começar a resolver o problema pelo ponto de mistura, não vai dar certo. Ah, professor, vamos seguir adiante. Vamos agora partir para a unidade 2. Na unidade 2, do mesmo jeito, eu tenho 4 variáveis, eu tenho 2 equações e eu tenho o grau de liberdade igual a 2. Se eu começar a resolver pela unidade 2, também não vai dar certo. Professor, e a unidade global? Do mesmo jeito, se eu começar a fazer um balanço global da unidade utilizando o envoltório global, ou seja, a caixinha, o quadrado global, eu vou ter 1 grau de liberdade. Isso significa que o meu problema tem uma ordem de resolução. Ah, professor, que ordem de resolução é essa? Olha só que informação importante. Fizemos análise do grau de liberdade, agora nós temos uma ordem de resolução. Primeiro passo, devo resolver o problema começando pela unidade 1. Meu problema tem a solução desde que eu comece a resolver pela unidade 1 e assim conhecendo as variáveis desconhecidas, indo encontrando as variáveis desconhecidas, resolvendo de unidade, de processo aí inteiro, de sistema a sistema. Pessoal, uma observação que eu não sei se vocês, de forma subliminar, perceberam, mas o número de variáveis que eu tenho por corrente, ou seja, de variáveis desconhecidas que eu tenho por corrente, é sempre n menos 1. Não é isso?
porque eu sempre vou escrever o número de uma das composições em função das outras, ou da outra. Então, se eu tinha 3 variáveis desconhecidas por corrente, se eu tinha 3, então é como se eu tirasse uma delas, que é uma das composições que está escrita em função da outra. Sempre n menos 1. Ok, pessoal? Não sei se foi claro, mas a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai percebendo como resolver isso. Bom, se eu escrever, e aí, professor, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Vamos partir da unidade 1. Eu vou deixar este problema para vocês. Este problema vai ficar para vocês resolverem. E aí, de propósito, vocês peguem esse equacionamento e resolvam o problema. E eu vou dar aqui a metodologia de resolução e eu vou pedir que vocês passem uma vista e resolvam esse problema. Na prática, para que vocês possam exercitar. Mas veja por onde eu começo a resolver o problema. Pela unidade 1. Escrevendo os balanços na unidade 1. Se você escrever os balanços para a unidade 1, você acha M3, M4, a composição de E em 4 e a composição de W em 4. Então eu já matei aí, 4 informações que eu não tinha. Então, na ordem de resolução, eu posso seguir a ordem de resolução que está aí disposta. Unidade 1, depois resolver o balanço no ponto de mistura, e depois na unidade 2. Então, eu posso usar essa sequência. Desde que eu comece pelo balanço na unidade 1. Então, fica para vocês terminarem a resolução deste problema com maior cuidado, e vocês vão ver que é tudo muito simples. Bom, eu vou dar uma sugestão para vocês, depois a gente vai trabalhar isso com mais calma, mas é importante que eu fale logo isso para vocês, de antemão, que nós estamos lidando com sistemas de equações lineares. Todo mundo já percebeu isso, né? Veja que eu tinha, por exemplo, 2 equações no anterior, tinha 2 equações aqui, 2 incógnitas, poderia resolver o problema. Então, pessoal, como é que eu faço, como é que eu posso, nesse sistema de... Só lembrando a vocês, isso aí já é algo que vocês já sabem da matemática fundamental, da matemática básica. Todo sistema de equação linear, descrito de uma forma genérica como sendo igual a esse sistema aqui que eu vou ampliar para vocês, igual a esse sistema aí, de maneira bem prática, o que eu posso dizer para vocês é que esse sistema de 3 equações, por exemplo, pode ser representado de uma forma matricial. Essa forma matricial. Em que eu tenho uma matriz A, ou seja, que representa todos os coeficientes das variáveis x1, x2 e x3. Eu tenho os x, né, que são as variáveis que estão descritas no sistema, e eu tenho os b's, que estão depois da igualdade. Bom, o fato é que se eu passar o b para o outro lado, fica todo mundo igual a 0. Então, eu tenho essa forma matricial de escrever. Por que eu fiz isso? Porque, imagina que se eu tivesse mais de 2 componentes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes, sei lá quantos. E eu precisasse resolver o meu sistema. Hoje em dia, resolver a maior parte desses sistemas na mão não é bem uma solução de engenharia. A gente resolve na mão quando o sistema é simples.
da maneira que nós vamos fazer aqui. Mas, pessoal, a gente tem recursos computacionais para resolver essa igualdade. Ou seja, para resolver o problema, basta que eu entenda qual que é a solução para essa igualdade. Ou seja, quais são, e aí eu quero achar quem são os x, por exemplo, que correspondam a essa igualdade, que correspondam a essa informação. Como é que eu faço isso? Existe uma operação matricial que pode ser usada de forma computacional, vocês já passaram pela disciplina de programação computacional, e isso não será problema para vocês, porque é uma operação matricial simples. Então, uma vez que você descreveu a sua matriz, você pode usar a seguinte solução. Como é que você resolve esse sistema? Você tem a matriz dos coeficientes, você tem a matriz dessas variáveis x, você tem a matriz b. Então, se você que quer saber quem são os x, ou x de k, basta que você resolva a seguinte igualdade. Basta que você ache a matriz inversa da matriz A, L, K, ou seja, da matriz dos coeficientes, multiplique ela pelo B1, B2 e B3, por exemplo, pela matriz B, L, e você iguala isso a zero. Aliás, iguala isso a zero não, você multiplique isso aí iguale ao x. O que eu estou fazendo é exatamente fazendo a mesma coisa que eu tinha na operação matricial anterior. A vezes x é igual a b. Então, o que é que eu fiz? Isolei o x, passei para o outro lado, o A passou a ser a matriz inversa dos coeficientes. Veja que essa é uma solução prática que você pode utilizar, inclusive uma planilha eletrônica para resolver esse problema, porque achar uma inversa numa planilha eletrônica utilizando o solver, por exemplo, do Excel, é fácil. Então, resolver um problema na mão passa a ser uma coisa um pouco mais para problemas mais simples. Problemas mais complexos, vocês podem utilizar essa metodologia de resolução, claro, se eu estiver utilizando equações lineares, como eu estou utilizando equações algébricas lineares, essa solução é uma solução bem prática. Ok? Bem simples de se resolver. Bem, pessoal, com isso a gente encerra este primeiro olhar sobre unidades múltiplas. Nós vamos avançar um pouco mais, né, com exemplos e com resoluções, inclusive utilizando esses sistemas de equações lineares. Nós vamos avançar um pouco mais. E em aulas posteriores nós vamos falar de entidades como correntes de reciclo, correntes de bypass, né, ou correntes de desvio e correntes de purga, que nós vamos caracterizar mais adiante para vocês. Deixo aquele exemplo para vocês resolverem, né, e nas próximas aulas nós vamos continuar dentro dessa nossa observação. Só lembrando, atingimos agora os nossos objetivos cognitivos com relação a analisar, com relação a descrever, com relação a diferenciar e a resolver. Vocês vão em casa, já sabem como resolver isso, e agora a gente viu uma maneira matricial que simplificaria a forma de resolver o nosso problema se eu tiver, por exemplo, uma planilha eletrônica ou tiver um software para programar, né, ou se tiver uma base de programação para resolver esse problema de forma mais simplificada possível. Ok, pessoal? Agora é com vocês. Agora o estudo é com vocês. Desejo bom estudo para vocês. E nas próximas aulas a gente volta a se encontrar e volta a discutir todo esse arcabouço de resolução.